Mateus capítulo 10. Peço que vocês acompanhem a leitura, que eu começarei a partir do primeiro verso. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar? Nessa manhã tão agradável, Senhor, que nos encontramos como parte do Teu povo, para reconhecer o que o Senhor fez e tem feito ao longo das eras. Nós queremos, Pai, nessa manhã te pedir que a palavra do Senhor venha profundamente trazer instrução, como também mudanças profundas dentro da nossa vida, para que sejamos como estes homens foram, falhos, imperfeitos, mas na proporção que caminharam com o Senhor e viveram a sua vida, não mais para si mesmos, mas para a Tua glória. Foram homens usados poderosamente em Tuas mãos, a ponto das pessoas daquela época falarem que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles transtornaram o mundo. A bem da verdade, nós entendemos que eles colocaram o mundo no seu rumo e no prumo certo, porque essa sempre foi a Tua vontade, sendo feita nos céus e na terra. Em nome de Jesus, Pai, se há pecados não confessados aqui nesta manhã, que possamos nos arrepender, que nada impeça do Teu Espírito agir nesta manhã em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. No domingo, dia 17 de setembro, nós falamos que, a partir daquele domingo, todas as oportunidades pelas manhãs que eu estarei pregando, eu abordarei sobre a vida de cada um destes 12 discípulos de Cristo, destes 12 homens chamados por Jesus. E no domingo que iniciamos, do dia 17, porque no domingo seguinte, 24, que foi o último domingo, nós tivemos assembleia, e em virtude da assembleia nós, então, demos uma pausa. Mas no domingo 17 de setembro, nós colocamos alguns objetivos para poder expor estas mensagens sobre a vida destes homens. Um objetivo que eu disse, eu vou repetir como geral, é olhar para a vida destes homens, que foram os homens mais próximos de Cristo, e olhar para a vida deles e percebermos que eram pessoas comuns, eram pessoas que tinham falhas, tinham pecados, mas como eu mencionei até mesmo na oração, foram homens que foram moldados pelo Espírito de Jesus Cristo. Como objetivo específico, eu pretendo que estas mensagens, justamente o mesmo Espírito que moldou a vida destes homens, venha também moldar as nossas vidas, para que sejamos realmente verdadeiros discípulos de Cristo, irmãos. Essa semana eu estava ouvindo uma breve mensagem de um pastor que eu acho que ele está se tornando mais conhecido pela briga que ele vem tendo com um outro pastor da mídia, do que talvez as mensagens que são bíblicas e reformadas.
E este pastor, ele disse, nessa pequena mensagem que eu vi esta semana, que na história nunca se viu uma geração de crentes, de cristãos, tão deficientes como o da nossa geração, cristãos da nossa geração. A ponto, eu mencionei no estudo bíblico de quinta-feira aqui, um outro pastor, presbiteriano inclusive, ele num estudo que ele está expondo lá em Niterói, ele chegou a mencionar que o desejo dele era, entendam que na quinta alguns se escandalizaram, e eu creio que hoje não será diferente. Ele diz que o desejo dele era mandar todos para o inferno, porque nunca se viu uma geração de cristãos que se preocupa mais com o seu desejo de realização, com o seu bem-estar, do que qualquer outra geração de cristãos que já passou. Em suma, cristãos sem compromissos. Retornando aqui então ao objetivo específico. Qual o objetivo que eu tenho trazer sobre a vida destes homens? Que o mesmo Espírito então que moldou a vida destes homens, irmãos, possa também esse mesmo Espírito moldar a nossa vida, para que sejamos realmente verdadeiros discípulos de Cristo, para que aquilo que foram falado daqueles discípulos que eles estavam transtornando o mundo, mudando o mundo, isso também venha acontecer conosco. Não que nós temos ouvido hoje, que o mundo tem mudado a igreja, mas que possamos resgatar a verdadeira vida cristã, que faça com que o mundo seja transformado pelo poder do Evangelho, a dinamite que é o Evangelho, como Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17, os versos. Irmãos, nós falamos no dia 17, só uma breve recapitulação, que estes homens eram completamente comuns, porque às vezes podemos ter uma ideia errônea de que eram homens especiais, eram super-homens, tanto no seu caráter como na sua inteligência e nas outras facetas que todos os homens possuem, que talvez possamos admirar. Pelo contrário, quando olhamos para a vida destes homens, desses discípulos de Cristo, eram homens completamente comuns. Boa parte deles, inclusive, eram pescadores, homens que viviam da pesca, não eram grandes oradores, não eram teólogos, nada disso. Não tinham aptidões intelectuais e nem talentos naturais. Jesus, inclusive, uma vez até disse para eles que eles eram lentos no raciocínio. Eles eram devagar para aprender aquilo que ele estava ensinando naquele intensivão que achamos que eram 3 anos do ministério de Cristo, dos 30 anos aos 33 anos, que na verdade, se enxugarmos bem esse tempo, deu aproximadamente 18 meses. E Jesus disse para eles que eles eram lentos para poder aprender. Não eram homens especiais, eram homens comuns. Mas há mais de 2000 anos, nós temos essa mensagem sendo anunciada, porque estes homens verdadeiramente se tornaram discípulos de Jesus Cristo. E nós mencionamos muito nos nossos dias, e declaramos uma palavra que realmente devemos declarar, a palavra chamada Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se Cristo não voltar hoje ou em pouco tempo, como será a geração daqui para frente? A palavra de Deus chegará? É certo que sim, porque Deus é fiel. Mas existe o que nós chamamos de responsabilidade humana, a responsabilidade que está sobre os ombros da Igreja de Cristo de anunciar esse Evangelho, por meio, obviamente, do abrir dos lábios e também através do testemunho de vida. Vamos olhar então para a vida destes discípulos e vamos começar hoje, como nós tivemos a participação musical aqui especial, com a vida de Pedro. Pedro, como nós acabamos de ler aqui no capítulo 10 de Mateus, verso 2, Mateus diz que os discípulos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. O primeiro aqui nós temos que entender que não é simplesmente o primeiro,
e depois vem o segundo numa ordem necessariamente. O primeiro aqui, na língua original, no grego, significa que era o líder. Pedro era o líder que o Senhor escolheu dos 12. Daqueles 12, Pedro era considerado o chefe. Tanto que nós temos 4 listas do chamado destes discípulos. Nós temos em Mateus, neste capítulo, nós temos em Marcos, capítulo 3, do verso 16 a 19, nós temos em Lucas, capítulo 6, do verso 13 ao 16, e nós temos também lá em Atos, capítulo 1, verso 13. Todas as 4 listas dos chamados discípulos de Cristo, Pedro encontra-se em primeiro lugar, porque Jesus o chamou dentre os 12 para que ele pudesse liderar, para que ele pudesse ser o chefe. Quem é Pedro? Quem é este homem? A Bíblia diz que ele era um pescador. Várias narrativas dizem isso. Pedro era um homem casado. Como sabemos disso? Pelo menos por 2 motivos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, segunda carta, ele menciona sobre a vida de Pedro e de algumas mulheres que o acompanhavam, de Pedro e outros discípulos, e as mulheres que acompanhavam, e dentre eles a mulher de Pedro. Mas talvez o fato que deixa mais claro que Pedro era um homem casado, porque diz Lucas que Jesus curou a sogra dele. Inclusive, só um parênteses aqui, o pessoal brinca, diz que é por isso que ele traiu a Jesus, mas não tem nada a ver sobre isso, tá? A cura não tem nada a ver com traição. Outra característica deste homem, este homem é mais mencionado nos evangelhos depois de Jesus Cristo. Se pegarmos os 4 evangelhos, depois da pessoa de Jesus Cristo, o nome destes discípulos, ele é o mais mencionado nos evangelhos. Pedro era o líder, conforme nós falamos. Seu nome completo, como foi cantado e as Escrituras dizem, era chamado Simão Bar-Jonas, Mateus 16, 17, que significa filho de Jonas ou João, que a palavra Jonas e João é a mesma palavra na língua original. No entanto, irmãos, nós observamos que Jesus acrescentou outro nome a Simão. E este nome, Lucas deixa muito claro, capítulo 6, verso de número 14, como nosso tempo pela manhã é mais escasso, mais curto, nós não vamos ter tempo de irmos até estas referências, mas se os irmãos depois quiserem, podem pegar comigo. E Lucas diz então que Jesus acrescentou, Jesus não retirou nenhum nome ou sobrenome de Simão, Jesus acrescentou um nome que é chamado e que nós conhecemos como Pedro, que significa rocha. Então passou a se chamar, como Mateus narra aqui, que era chamado Simão por sobrenome Pedro. Pedro era como se fosse um apelido. E Simão, estes nomes, Simão, Pedro, Jesus em vários momentos da caminhada com este homem, Jesus permutou, fez algumas nuances, ora chamava ele de Simão e ora chamava ele de Pedro. E nós vamos observar que todas as vezes que havia uma falha no caráter deste homem, todas as vezes que este homem falhava, Jesus o chamava de Simão. Se vocês tiverem o interesse de ler os evangelhos novamente, todos os 4 evangelhos, e se vocês focarem na pessoa de Pedro, vocês vão ver. Todas as vezes que Jesus chamava este homem de Simão, isso indicava que ele estava agindo não de acordo com a nova natureza, a natureza regenerada, como nós chamamos em Cristo, mas ele agia com a sua velha natureza. Quando ele foi encontrado por Cristo, após Jesus ressuscitar, Jesus prepara um café na praia, Jesus chama ele de Simão, Simão. Quando Pedro
tira a espada e corta a cabeça, a orelha do soldado, melhor dizendo, Jesus o chama de Simão. Era como se Pedro, quando ouvisse essa palavra Simão, ouvia o seu nome natural, o normal, era como se ele falasse: estou agindo com a minha velha natureza. E quando ele ouvia Jesus chamá-lo de Pedro, o entendimento certamente que ele tinha era que Jesus me estabeleceu como uma rocha, para que eu fosse firme, para que eu seja firme. E como eu disse, Pedro em muitos momentos oscilava entre deixar a sua velha natureza agir, em outros momentos a sua nova natureza forjada pelo Espírito de Jesus. Pedro, talvez ele se encaixa muito bem naquilo que Tiago, no capítulo 1, verso 8, diz: um homem de ânimo dobre, um homem de dois corações, ora confiava em Cristo plenamente, ora ele fraquejava. Quando Jesus, no Getsêmani, chamou os seus discípulos para orarem naquele momento angustiante, antes da sua crucificação, quem estava lá dormindo? Pedro. E ele não foi chamado por Cristo de Pedro, ele foi chamado Simão. Simão. Eu quero olhar com vocês, irmãos, um pouquinho sobre a vida deste homem, algumas qualidades espirituais que foram desenvolvidas na vida deste homem. A primeira qualidade espiritual que a gente pode olhar em Pedro, ou Simão Pedro, é a submissão. Pedro, no início da sua caminhada com Cristo, longe de ser um homem submisso. Lá no capítulo 17 de Mateus, alguns textos nós temos que ir inevitavelmente. Vamos no capítulo 17 de Mateus, verso de número 24 até o verso de número 27. Olha o que dizem os versos 24 a 27. Tendo eles chegado ao Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro. Só uma observação, vocês estão vendo Jesus permutar aí Pedro, Simão? Verso 26, respondeu-lhe Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás uma estater. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Pedro, quando foi arguido pelas autoridades para que fosse pago o imposto dele, do seu senhor, lá dentro, o Simão, a velha natureza, estava dizendo assim: eu posso até pagar, agora, o rei dos reis, o senhor dos senhores, pagar imposto para um homem, para um governo humano? E Deus, na pessoa de Cristo, e Cristo Deus, sendo Ele onisciente, quando Pedro entra em casa, antes mesmo de Pedro mencionar qualquer coisa, Jesus já sabia o que ele estava pensando, começa a arguí-lo. E em outras palavras, Jesus diz assim: Pedro, paga o meu imposto e paga o teu, e vamos caminhar. Pedro, ele tinha uma dificuldade no início da sua vida, da sua caminhada com Cristo, em relação ao que chamamos de submissão. Mas olha o que é mais lindo, irmãos, na caminhada com o Senhor. E é isso que eu queria que nós entendêssemos, que a vida com Cristo não é uma vida
paralisada, não é uma vida que há um encontro num momento determinado da nossa vida e a gente para. Não existe isso. A maioria dos verbos que fala da vida cristã, da dinâmica da vida cristã, é chamado o verbo chamado auristo, que é um verbo que é uma continuidade. A vida cristã não pode parar. Agora, olha como Pedro, depois de ter a sua vida realmente moldada por Cristo, olha o que ele escreve na sua carta. Vá, por favor, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 2. 1 Pedro 2, do verso 13 até o verso 18. Primeira Pedro 2, do verso 13 ao verso 18. Olha o que o Pedro escreve: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Que Pedro diferente. Quando arguido pelas autoridades, Jesus diz: Simão, velho homem, pague o imposto, se submeta às autoridades. Em outras palavras, conjugando com Paulo, capítulo 12 de Romanos, autoridades constituídas por Deus, pague os impostos. Agora olha o Pedro que foi de fato transformado, convertido. O Pedro diz, e orientando agora os irmãos em Cristo: sujeitai-vos a toda instituição humana. Vamos ver mais uma característica de Pedro: domínio próprio. Pedro é chamado o discípulo falador. Pedro, dizem que a língua dele agia mais rápido do que o cérebro. Ele era precipitado no falar. Ele sempre estava na frente. Aquela pessoa que quando começamos a conversar, ela sempre toma a dianteira. E eu volto ao fato do soldado aqui, que ele cortou a orelha. Ali, uma das falhas, uma das coisas que Jesus chamou ele ali de Simão, foi justamente a falta de domínio próprio. Olha o que é mais lindo agora, irmãos, como esta área da vida deste homem foi tratada pelo Espírito de Deus. Se você ainda está na primeira carta de Pedro, olha agora os versos 21, 22 e 23. Nestes versos eu gostaria da ajuda de vocês para a leitura. 1 Pedro 2, versos 21, 22 e 23. Vamos lá? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha o Pedro agora dando conselho de domínio próprio para os crentes que estavam dispersos. E como esta carta é uma carta inspirada pelo Espírito de Deus, um Pedro agora que dá conselho para nós, discípulos de Cristo, se temos dificuldade nessa área de domínio próprio. Pedro diz, é possível ser moldado por Cristo e passar a ter domínio próprio. Ele diz,
Olha, Cristo, quando ultrajado, Ele não abriu a boca, Ele não revidava com o traje. Quando maltratado, Ele não fazia ameaças, coisas que diferentemente nós fazemos. Quando nos sentimos pressionados, quando nos sentimos acusados, ou quando somos pegos em alguma situação e o dedo é apontado, o que nós fazemos? Nós revidamos. Isso acontece muito, às vezes, dentro do casamento. Lembra do pastor Bill aqui? No 2º ano que ele teve aqui, uma das regras da comunicação, a primeira regra de comunicação que ele trouxe à luz de Efésios: ataque o problema e não a pessoa. Porque a tendência natural nossa, do Simão, da velha natureza, da natureza do velho homem é o quê? Atacar a pessoa e não o problema. Eu dei uma vez até um exemplo para poucos irmãos, e agora eu vou dizer para todos. Uma vez, eu já morando aqui em Belo Horizonte, no seminário, no 1º ano aqui em Belo Horizonte, Priscila fazia comida e sobrava tanta comida, e teve um dia que eu cheguei de cabeça quente do seminário, e quando eu olhei para o fogão, aquela quantidade de comida, somente eu, ela, Caio e Marta, e os dois eram menores, comiam muito menos. Eu não perdi tempo, eu fui para o SMS, eu acho que não tinha ainda o WhatsApp, e eu mandei, com um prato de comida na mesa, eu mandei: você é igual a sua mãe, desperdiça comida, que não sei o que lá, pum, mandei. Eu ataquei quem ali? O problema ou a pessoa? Eu ataquei a pessoa. O certo não seria nem mandar uma mensagem. Quando ela chegasse, o domínio próprio, correndo nas veias: ô filha, ô meu amor, faz menos comida, porque está desperdiçando. E eu tenho assim, dentre vários traumas, um deles é desperdício de comida, mas não. Domínio próprio. Pedro tinha, ou melhor, Simão tinha essa dificuldade. A vida com Cristo, a caminhada com Cristo fez com que este homem pudesse não só ter domínio próprio diante da perseguição, mas aconselhar aos crentes a terem domínio próprio. Outra coisa que faltava em Pedro, ou melhor, que podemos observar na vida de Simão, a falta de humildade. Em determinado momento, Lucas narra da vida deste homem, Lucas 22, diz assim: Pedro, eu estou pronto para ir para a prisão contigo, Senhor, e se for o caso até mesmo morrer. O que acontece? No caminho do Calvário, Pedro estava caminhando, observando de longe a Jesus Cristo, e pessoas chegam perto: você é um deles, você não andava com ele? Eu não. Era um Pedro que era um homem, eu tenho que chamar de Simão para deixar gravado na nossa mente, que era a velha natureza, que não era humilde. Mas a partir do momento que ele realmente se tornou um verdadeiro discípulo, moldado pelo Espírito de Cristo. Na primeira carta aí, vamos ver novamente, na primeira carta, ele escrevendo, capítulo 5, verso de número 5. 1 Pedro 5, 5. O que diz? Vocês podem? Vamos lá? Humilhai-vos. Eu errei aí? Eu tenho errado direto assim, referência. Vamos lá, 5, 6, vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Olha o Pedro, agora trabalhado por Deus. Humilhai-vos, portanto, sob, ou seja, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Mas outrora era um Pedro: vou contigo para a morte, todo exaltado, todo elevado, todo soberbo entre os outros discípulos. Mas agora é um Pedro humilde, é um homem transformado de fato por Cristo. Existem outras qualidades
deste homem moldado. Concluindo, irmãos, à medida em que Pedro aprendeu todas as lições e seu caráter foi transformado, à medida em que ele se tornou um homem que Cristo desejava que ele fosse, pouco a pouco ele deixou de ser Simão e passou a ser realmente aquilo que Jesus acrescentou no seu nome, Pedro, rocha. Pouco a pouco ele deixou de ser um homem vulnerável, um homem de ânimo dobre, e passou a ser um homem firme, constante em Cristo. Pedro aprendeu a submissão, o domínio próprio, a humildade. Olha só o que diz Lucas quando escreve Atos. Pedro, ele pregou no Pentecostes e 3.000 pessoas se entregaram a Cristo. Ele e João curaram um homem coxo. Pessoas foram curadas pela sua sombra. Atos 5, verso 15 e 16. A sombra de Pedro, as pessoas passavam por ela e eram curadas. Ele apresentou o evangelho aos gentios. Ele escreveu 2 cartas, nas quais ele colocou as lições aprendidas na sua vida. Que fim teve este homem? Segundo a história, os registros dizem que este homem, ele foi crucificado. E diz a história que ele não aceitou ser crucificado da forma como seu Senhor fora crucificado. E ele então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pois ele diz: não sou digno de morrer como meu Senhor. A vida de Pedro pode ser resumida nas palavras finais da 2ª carta, que foi lida aqui no início da liturgia. Se você não chegou a tempo, vamos ler novamente 2 Pedro 3, 18. Que diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto ora como no dia eterno. A vida de Pedro pode ser entendida e resumida neste verso. Pedro foi um homem que cresceu na graça e no conhecimento do seu Senhor e Salvador. Pedro não somente conheceu a Cristo e a sua vida se tornar uma vida estagnada, uma vida apenas religiosa. Pedro cresceu na graça e no conhecimento de Cristo. Algumas perguntas retóricas para pensarmos nessa manhã. Há quanto tempo você anda com Cristo? Há quanto tempo você foi encontrado por Cristo? Há quanto tempo você foi chamado pelo Evangelho de Jesus Cristo? Consegue lembrar? Há quanto tempo você se diz cristão? Uma pergunta por trás dessa: você está melhor ou pior desde o momento que você se disse cristão? Você está melhor ou pior? Eu vou especificar onde eu estou perguntando se você está melhor ou pior. No seu caráter. O seu caráter está melhor ou pior? Você, se tiver como Pedro tinha, problema de domínio próprio, você está mais iracundo ou você está mais, a palavra não encaixar, ou você está mais manso, mais temperado, ou você está mais destemperado? Desde quando você conhece a Cristo, você está mais humilde ou você está mais soberbo?
Porque agora, com o acesso que nós temos a tudo através da internet, é uma expressão dura, mas existem uns bobos que passa a conhecer a teologia reformada, acha que pode tripudiar por cima de todo mundo, inclusive de crentes que não têm tanto conhecimento. Desde quando você foi encontrado por Cristo, você está mais soberbo ou está mais humilde? Porque conhecer a teologia reformada e a verdadeira teologia nos faz estar mais submisso ainda, nos faz declarar igual Paulo declarou: eu sou o pior dos pecadores. Porque existem muitos que dizem: eu sou bom. Só que é bom aqui na cabeça, não desce para o coração as coisas que sabem. Quanto tempo você é discípulo de Jesus? Você está melhor ou pior? Você está aprendendo com as lições, com as derrotas, com os revés da vida, ou você está se revoltando? Porque quando olhamos para a vida de Simão Pedro, este homem aprendeu com os revés da vida. Este homem aprendeu a duras penas, como se diz, o que é negar o Salvador. Mas ao aprender, ele chega no Pentecostes e ele abre a boca sem temor para declarar quem era o Cristo que ele servia. Temos aprendido com as lições da vida, irmãos? Temos aprendido com as perdas? Ou as lutas têm nos enfraquecido ou têm nos feito a gente se revoltar? Última pergunta. Você quer andar com Cristo? Talvez você possa pensar igual a mulher, como eu disse já aqui, lá na capela de Westminster com o Martyn Lloyd-Jones. Esse pastor, ele está pregando dentro da igreja, ele está achando que está pregando para quem? A mulher arguiu Martyn Lloyd-Jones assim, porque ele pregava sermões evangelísticos e ela achava que esses sermões deveriam ser apenas lá para fora da igreja, e ele pregava dentro da igreja, porque ele entendia que nem todos que estão dentro da igreja são realmente discípulos de Cristo. Você deseja andar com Cristo? Se você deseja, saiba de uma coisa: a tua vida ela vai ser transformada. Antes de você virar este mundo de cabeça para baixo, ou colocar no lugar certo, Cristo vai te virar de cabeça para baixo. Porque Ele vai te pedir aquilo que talvez é o Deus da tua vida que te escraviza. Porque no Sermão da Montanha Jesus diz: não tem como haver possibilidade, não há possibilidade de termos dois senhores, porque você vai desagradar um em detrimento do outro. Quem realmente é o Cristo, o Senhor da tua vida? No início da caminhada de Simão, era o eu dele. O que nós enxergamos depois na vida de Pedro é que Cristo realmente vivia na sua vida. É que ele estava pronto para passar pelos estágios, como falamos no dia 17 de setembro. Ele passou pelo estágio da conversão, o estágio do discipulado e o estágio realmente de uma vida entregue a Cristo. E há mais um estágio, o estágio do martírio. Estamos prontos para doer na nossa carne, se for necessário, para testemunharmos uma vida em Cristo? No nosso contexto brasileiro, não nos pedem a carne ainda, mas pedem coisas que alimentam a nossa carne. Vamos orar, gente? Se estivéssemos aqui no primeiro século, e você, como discípulo, chamado por Jesus, você acha que Jesus te chamaria mais de Simão ou de Pedro?
te chamaria mais pelo nome que evidencia a sua velha natureza ou pelo nome que Ele dera, rocha, uma pessoa firme? Nessa manhã, irmãos, é um momento de decisão. É um momento que a gente precisa sair desse culto diferente da forma que entramos, em relação à nossa vida com Deus. Se você acha que Cristo te chamaria de Pedro, é um momento de decisão, de você cada vez mais buscar a santificação, porque é nesta carta de Pedro que ele diz e nos convoca a sermos santos como Deus é santo. Quem é você? Simão ou Pedro? Tu que sondas o coração, Senhor, sabe qual é a verdadeira resposta. E reconhecemos que a verdadeira resposta talvez não seja a que saia balbuciando pelos nossos lábios, mas é aquela que a nossa vida demonstra. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes somos como Pedro, oscilamos na nossa vida. Ora deixamos e damos vazão à carne, o velho homem se manifestar de tal forma que somos capazes de fazer coisas terríveis, como o Senhor exortou o povo na antiga aliança, que fizeram coisas abomináveis, pior do que as nações que não te conheciam. E quantas vezes deixamos a nossa velha natureza aflorar, a ponto de fazermos coisas que nem mesmo pessoas que não conhecem ao Senhor fazem. Tem misericórdia da gente, Senhor. Tem misericórdia de nós. Queremos ser uma rocha, Senhor, por estarmos firmados na pedra angular que é Teu Filho Jesus. Tem misericórdia da gente. A cada dia, Senhor, a cada semana, a cada mês, a cada ano que o Senhor nos conceder de vida, ajuda-nos a termos o nosso caráter, a nossa vida moldada pelo Teu Espírito, para que possamos ser como Pedro, que na caminhada com o Senhor pôde escrever, compartilhando das suas experiências e como foi moldado pelas Tuas mãos, e poder aconselhar pessoas a se render, a se submeter, a se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.